Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Cicinho surpreende e elege a maior contratação do futebol brasileiro em 2024, joga muito. Faltando poucos dias para iniciar mais uma emocionante temporada no futebol brasileiro, os times continuam reforçando seus elencos durante a janela de transferências. No programa Arena SBT desta segunda-feira 15, o experiente narrador Kleber Machado liderou uma dinâmica para eleger a melhor contratação do mercado até o momento. Surpreendentemente, o comentarista Cicinho escolheu Everton Ribeiro como a grande aposta. Para Cicinho, o investimento do Bahia na contratação do meia, que deixou o Flamengo após a não renovação de contrato, foi a investida mais significativa até agora. Everton Ribeiro era alvo de interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro, tornando sua chegada ao Bahia ainda mais impactante. Durante o mano a mano proposto, Everton Ribeiro foi colocado na final contra o novo reforço do Flamengo, De La Cruz. Cicinho expressou sua convicção. Everton Ribeiro é a maior contratação do ano. Esse cara joga muito, era para ter vindo para o São Paulo. No entanto, a opinião gerou discordância por parte de Mano. Discordo. O Everton Ribeiro entra naquela ótica do Renato Augusto. Jogou muito, concordo, mas hoje não mais, tanto que no Flamengo era banco. Então, a melhor contratação é o De La Cruz, argumentou o comentarista Mano. O jornalista esportivo Mauro Betting acrescentou seu ponto de vista. O Everton Ribeiro vai mudar para melhor, não só ele, mas também vai aumentar o patamar do Bahia, mas ainda sou um pouquinho de La Cruz. As opiniões divergentes deixam em aberto a discussão sobre qual contratação realmente se destacará na nova temporada do futebol nacional. Tite escolhe novo titular do Flamengo após saída de Mateuzinho para o Corinthians. Os bastidores do mercado da bola do futebol brasileiro estão muito agitados às vésperas do pontapé inicial para mais uma temporada. Nesta semana, dois dos maiores clubes do país, Flamengo e Corinthians, fecharam um negócio. A tratativa envolve a transferência de um jovem defensor. O lateral direito Mateuzinho é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com a equipe paulista. O jogador, de 23 anos, será emprestado por um ano pelo mais querido. Desde o início da gestão de Augusto Melo, eleito recentemente, o defensor era alvo do Corinthians. Depois de rejeitar oferta para atuar no Red Bull Bragantino, o lateral topou sair para a equipe da capital paulista. De acordo com o site Globo Esporte, Mateuzinho foi comunicado de que seria a terceira opção para lateral no elenco de Tite, o que se tornou o principal motivo para o jovem topar a oferta do Corinthians. Ainda segundo o GE, o novo titular da posição na Gávea já foi indicado. No início da pré-temporada, o uruguaio Varela desponta como favorito para assumir o setor. O Flamengo já deixou claro que confia no uruguaio. Recentemente, o Independiente da Argentina, treinado por Carlitos Tevez, tentou contratar o gringo, mas a oferta foi rejeitada. Na reta final de 2023, Wesley iniciou como titular após a chegada de Tite. Depois, Mateuzinho recebeu oportunidade, antes de Varela ser o titular nas rodadas finais do Brasileirão. Técnico do Flamengo na Copinha acredita no Penta, não é questão de sonhar. Embora já tenha disputado 2 jogos sem força máxima, o Flamengo segue com 100% de aproveitamento na Copinha e está nas oitavas de final. O próximo adversário é o Botafogo de Ribeirão Preto, nesta quarta-feira, às 19h15, em Osasco. Treinador do Sub-16, emprestado ao Sub-20 porque Mário Jorge voltou ao Rio para dirigir o Flamengo em 2 jogos pelo Carioca de Profissionais. Rafael Bahia se dá o direito de acreditar na conquista do pentacampeonato da Copinha. Para ele não se trata de sonho e sim um objetivo recorrente do clube em jogo. Cara, quando você trabalha no Flamengo, o Flamengo além de ter um foco na base muito de potencializar os atletas, para formar os atletas cada vez melhor e de saber da importância que é que o Flamengo busca sempre as competições e buscar o título, né? Sabemos que o nível da competição é altíssimo, tanto é visto a quantidade de times grandes que já caíram durante primeira, pela segunda e terceira fase. Mas a gente tem os pés no chão, a gente sabe de tudo o que tem que fazer. O Flamengo entra para vencer em toda a competição que disputa. Então não é questão de sonhar. Acho que o Flamengo joga as competições para ser campeão. E é isso que a gente vai buscar passo a passo. A gente sabendo as dificuldades dos adversários, mas a gente tem um adversário difícil já na próxima rodada que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas a gente pensa sim.
Pensa em estar beliscando mais uma final e em poder trazer mais um título para a Gávea, afirmou Bahia, que na atual passagem pelo Flamengo já conquistou o Brasil Soccer Cup, Liam Brad Cup e Flamengo Adidas Cup. Campeão da Adidas Cup em dezembro, o treinador não se assustou com o passo dado em uma diferença de um mês. Para ele, estar no sub-20 mesmo que interinamente faz parte de um processo natural. Embora encare com tranquilidade, não esconde que muito lhe orgulha o fato de estar à frente do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma grande felicidade estar participando da Copinha. Por muitos anos foi a principal competição nacional no sub-20, ainda mais representando a camisa do Flamengo. Isso é uma emoção muito grande e uma responsabilidade também tremenda. Então a gente acredita muito no bom desempenho da equipe. A gente sabe que a competição é muito disputada, mas vamos caminhando passo a passo para buscar o nosso objetivo final. No ano passado, a gente conseguiu ganhar não só a Adidas Cup, como a gente foi campeão também em Londres, e invicto num torneio contra o Liverpool, Arsenal, PSV, e fomos campeões também da Brasil Soccer Cup numa final contra o Santos. Então, em relação à transformação, não tem não. Eu já trabalhei no profissional também, então tenho experiência também nas categorias de cima. Já foi coordenado isso pelo departamento de base com o profissional, que em dezembro que nós iríamos vir para a Copinha e teria essa divisão com o profissional, porque o profissional iria fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Então já sabia que com o retorno do professor Mário Jorge, que iria fazer o estadual, e não vejo problema nenhum em estar comandando o sub-20, o profissional ou uma outra categoria. Isso para mim é super natural. A Copinha é uma competição muito desgastante, principalmente nessa segunda fase, né? A gente sabe que jogos um dia sim, um dia não fazem com que a recuperação seja a melhor forma de treinamento, né? Então a gente precisa que estar com todo mundo inteiro para essa batida de jogos alternados. É descansar e preparar sempre a equipe para o jogo seguinte com o maior número de informações que a gente consiga passar do adversário. A gente não resolveu ainda com o departamento profissional o que a gente vai fazer, só que qualquer tipo de decisão que for tomada, a gente acredita muito nos atletas que estão aqui. Os atletas estão muito bem preparados e motivados para que a gente consiga dar continuidade aí na competição e a facilidade deles jogar em diversas posições ajuda bastante na hora da gente escolher o melhor para o Flamengo. O Rodriguinho é um atleta que já jogou comigo, já conheço há um tempo, e é um atleta que me agrada bastante em relação a 1 contra 1. Ele é muito técnico, ele é muito rápido, as tomadas de decisões dele são muito assertivas. As trocas, graças a Deus, têm surtido efeito. Felipe Tereza é um atleta que também tem um bom 1 contra 1. Eu acho que tudo depende muito da questão do adversário, de como o adversário vai se portar, quem estiver melhor na preparação para o jogo. Então, a gente vai pensar com calma para ver se a gente mantém ainda o Rodrigo ou a gente troca, mas, dependendo de quem participar, de quem entrar na posição, a gente tem certeza que vai fazer o que for determinado pela comissão técnica. A caminho de Corinthians e Inter, Mateuzinho e Thiago Maia se despedem de atletas no Flamengo. Em negociações avançadas com Corinthians e Internacional, respectivamente, Mateuzinho e Thiago Maia fizeram a última atividade no Ninho do Urubu na presença do grupo completo. A dupla não participou do treino que antecedeu o duelo com o Audax. Fora da viagem do elenco principal, que embarca à tarde para a pré-temporada nos Estados Unidos com escala em Manaus para jogar a estreia no Campeonato Carioca contra o Audax RJ, o lateral direito e o volante se despediram dos jogadores no CT. Cria do Flamengo e atualmente com 23 anos, Mateuzinho soma 152 jogos e 4 gols pelo profissional, mas perdeu espaço no fim da temporada passada e foi procurado por Bragantino e Corinthians. O time de Bragança Paulista ofereceu cerca de 26,8 milhões de reais e recebeu sinal positivo do rubro-negro, mas o lateral rejeitou a oferta. Por outro lado, viu com bons olhos a proposta de empréstimo do Timão, que não tem opção de compra, e onde acredita que terá mais espaço. Cria do Flamengo e atualmente com 23 anos, Mateuzinho soma 152 jogos e 4 gols pelo profissional, mas perdeu espaço no fim da temporada passada e foi procurado por Bragantino e Corinthians. O time de Bragança Paulista ofereceu cerca de 26,8 milhões de reais e recebeu sinal positivo do rubro-negro, mas o lateral rejeitou a oferta. Por outro lado, viu com bons olhos a proposta de empréstimo do Timão, que não tem opção de compra, e onde acredita que terá mais espaço. Já Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 por empréstimo e foi comprado em 2022 por 24 milhões de reais junto ao Lille da França.
Soma 169 jogos e 5 gols com a camisa rubro-negra. Com a ascensão de Pulgar, o volante perdeu a titularidade em 2023 e foi procurado por Corinthians e Inter no fim da temporada. Mas, diferente do Colorado, o Timão não chegou a um acordo com a diretoria rubro-negra. Além do projeto esportivo oferecido pelo time gaúcho ter animado bastante o atleta de 26 anos. Mateuzinho e Thiago Maia são esperados ainda esta semana em São Paulo e Porto Alegre, respectivamente, para realizar os exames médicos e assinar os contratos. Além da dupla, outros 2 jogadores do grupo principal do Flamengo não viajarão para os Estados Unidos: o zagueiro Pablo, que vem tratando uma tendinite no joelho, e o goleiro Matheus Cunha, que será o titular no time alternativo rubro-negro, formado por garotos da base, no início do Carioca. Bernard é oferecido a rival do Atlético Mineiro no Brasil e decisão é tomada. Em fim de contrato no futebol europeu, o atacante Bernard deseja voltar ao futebol brasileiro e tem o Atlético Mineiro, clube que o revelou para o futebol, como prioridade única. Atualmente Bernard defende as cores do Panathinaikos, do futebol da Grécia, clube em qual ele tem contrato válido até o meio deste ano, ou seja, o atacante já está apto a assinar um pré-contrato. A prioridade total de Bernard é voltar ao Atlético Mineiro, clube que o revelou para o futebol e também o time do seu coração. Para isso, conversas e reuniões acontecem neste momento, mas um acordo ainda está distante. Enquanto negocia seu retorno ao clube de Belo Horizonte, Bernard teria sido oferecido para jogar no Flamengo, de tantos jogadores acima da média. O nome do atleta foi passado ao clube, que tomou uma decisão imediata. Apesar da possibilidade de contar com o futebol do jogador, o Flamengo descartou entrar na briga por ele. A diretoria entende que é um atleta muito caro que chegaria para ser reserva, como informa o portal. O Flamengo tem muitos bons atacantes que atuam pelos lados de campo. Bernard seguirá tentando convencer o Atlético Mineiro que vale a pena investir em seu futebol. Inclusive, segundo Lucas Tanaka, o jogador estaria aberto em diminuir seu salário para voltar ao clube. Atuando fora do país desde o ano de 2013, quando foi campeão da América pelo Galo, o jogador viveu seu melhor momento no futebol da Ucrânia, e teve boa passagem na Premier League. E você, torcedor, o que acha de Bernard no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.